Bom dia, pessoal. Eu sou a Vivian. Hoje a gente está com o Pansarella, né? Famoso Pansarella. A gente estava batendo um papo super legal aqui antes de entrar ao vivo, então acho que eu não vou precisar fazer muita coisa hoje, só deixar vocês conversando por 20 minutos que já está tudo bem, né? Legal. Obrigado pelo famoso Pansarela aí. Mas é famoso mesmo. Estou com uma pessoa muito amiga aqui, que é o Martin Drupp, um pré-histórico do solar junto comigo aí, né, Martin? A Amanda, de muitos anos que a gente se conhece também. É verdade. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com vocês aqui. E estou à disposição para bater um papo e colocar as minhas ideias aí e opiniões. Perfeito. Obrigada, né, pela presença. Tá, então vamos chutar, vamos começar. Eu acho, se você acha que você não está famoso, você acha que você quer fazer desde a sua carreira, a gente se conhece nesse primeiro minuto desse mercado. Talvez falar um pouco de você, das suas etapas, né, que você já fez, onde você está hoje, e depois a gente só continuar a bater nosso papo aqui, se quiser. Legal, Martin. Tá bom. Te falar um pouco. Eu estou no mercado de importação, na verdade, né? Há 25 anos. E energia solar é importação, tudo é importado. Foi muito interessante minha entrada no mercado, foi em 2012, com o grupo Enel fazendo aquela Rio Mais 20, e tinha uns módulos italianos que estavam uma admissão temporária no Brasil. A Receita Federal, para variar, criando problemas e querendo aprender carga, aquelas histórias. Foi contratada a minha consultoria, nós fomos lá, conseguimos recuperar a carga para a Enel, foi um trabalho bacana que eles acharam, e fizeram uma proposta para mim montar uma unidade de negócio de importação de solar, né? Porque eles vinham com a Enel Green Power montando as grandes usinas. Isso em 2013, eu entrei na Enel Green Power como head de importação e logística. Montei uma equipe, montei estrutura, CNPJs, radar. O legal é que solar tem muito mais de comércio exterior do que de solar só, né? Tem várias áreas. A área de operações ajuda a parte da engenharia e de projeto a fazer aquilo virar, né, realidade. Se você não montar operação de logística, de chegada da mercadoria no site para construção, o timing da chegada para você não ter um estoque muito grande no local, isso tudo são as coisas que entram no planejamento. Então, basicamente, é um gerenciamento de projeto, a área de operações, que eu atuei bastante. Depois eu fui para a Prátio, que hoje é Enel X, montei a operação de importação do grupo Enel também na parte da Prátio, da Enel X. Fizemos aí inúmeras unidades de GD, crescemos. A Enel X fica no Rio de Janeiro, tinha a Ceará também, onde que era a Coelce, que é a Enel Nordeste, né? Enel era a antiga Coelce, e também tem lá no Centro-Oeste. E aí eu resolvi voltar para São Paulo, porque São Paulo que está os maiores fornecedores de solar, todos os fornecedores de painéis solares, de inversores, as grandes matrizes estavam aqui. Eu me desliguei do grupo Enel, voltei para a consultoria, ajudei a Alsol também, montei toda a operação de logística do grupo Alsol, lá da Algar. Hoje a Energisa comprou a operação deles, virou sócia majoritária, né? Foi muito legal o caso da Alsol, e até assim, para dar ideia para todo mundo que está aqui com a gente, imagina pegar uma licitação com mais de 100 agências para construir num prazo de 6 meses, e você ter que montar a operação logística de dividir todo esse fracionamento. E você, na época que eu assumi a Alsol, não tinha nem logística, não tinha nem o armazém ainda. Nós montamos uma operação lá praticamente do zero. Foi uma experiência muito grande, com engenharia muito capaz. Acho que a engenharia da Alsol foi a maior lição que eu tive no mercado de capacidade de engenharia para GD, né? Veio de gente com experiência de Andrade Gutierrez, logicamente o Gustavo da Alsol é um mestre, é um professor, assim como eu tive o Márcio Tranin na Enel Green Power como meu mestre, eu tive o Gustavo na Alsol. Eu aprendi, a gente vai juntando pessoas nesse caminho que a gente vai
trilhando, que vão ensinando a gente, vão fazendo a gente ter visões mais amplas, né? O Martin é um cara que ele não fala muito, mas ele é um dos caras que mais apoiou o setor de geração distribuída lá no nascente do setor, desde o conhecimento, até ensinando os distribuidores a trabalharem, porque os distribuidores no Brasil não tinham conhecimento de solar, a maior parte dos distribuidores não entendiam de nada, e naquela época, em 2013, 2014, 2015, a gente se apoiava nos fornecedores. A gente se apoiava no conhecimento dos fornecedores para poder desenvolver o mercado, né? Hoje, há 2 anos, eu estou já na Trina, como Head Brasil da Trina, só que minha escola foi do lado de lá da mesa, foi como comprador. Eu era o Head de compras, de importação, de operações. Eu fazia chegar na obra, fazia o calendário de entrega. E aqui, agora, na Trina, a parte mais legal de tudo é que eu consigo ter a capacidade de ter o conhecimento da entrega, né? Então eu já entendo a necessidade do cliente. Por exemplo, na Enel Green Power nós fizemos em Ituverava e Nova Olinda. Eu não participei na construção, porque eu montei toda a operação pré-construção, né? Que foi fundamental para dar um embasamento para a obra sair. Foram 300, os primeiros 300 megas no Brasil. Acho que até teve uma outra usina de 11 megas em Pernambuco, que a gente fez também, foi em 2014, foi a primeira usina centralizada do Brasil. Foram, na verdade, 2 usinas de 5,5 que a gente fez lá com o governo de Pernambuco na época. Então, tudo isso a gente vai acumulando conhecimento, e agora, estando aqui na parte de estruturação de venda de painéis e apoiando, porque, na verdade, junto com a venda do painel vai uma consultoria grátis. Nós entendemos muito das necessidades do cliente. Então, a gente, às vezes, antecipa problemas que o cliente vai ter de coisas que não tem nem a ver com painel solar, às vezes, que é o meu caso. Eu olho ao lado do Martin, que é a parte de inversores, de estrutura, eu vejo a parte de cabeamento, eu entendo de muitas coisas que o cliente do outro lado necessita saber, e a gente vai aportando isso, e acho que é uma troca, né? Porque, na verdade, esse cliente lá na frente também vai te agregar valor, vai te agregar conhecimento, e, logicamente, vai dar fidelização com ele, né? Acho que é a questão de você atender, e que nem tem a JSL, tem uma entender para atender, né? Esse slogan deles é maravilhoso. Você precisa de entender a necessidade para poder fazer a oferta, né? Não é só vender, nunca é só vender. Por exemplo, o que tem de cliente que não sabe qual é o produto mais adequado. Eu tenho gente hoje buscando módulo de 330 poly, sendo que eu não fabrico isso há 2 anos já. Como é que pode, praticamente, há 1 ano e meio, 1 ano e pouco, que eu não fabrico mais de 330, e tem gente querendo me comprar poly 330 para colocar em usina descentralizada, praticamente, de solo. Então, quer dizer, tem coisas que a gente tenta dar uma visão para o cliente de modernidade, de inovação, que hoje, na verdade, o equipamento, o CAPEX do projeto é muito pesado. Então, o que você puder dar de eficiência nesse CAPEX, dando um produto mais eficiente, que gera mais e vai amortizar, por exemplo, tem uma degradação melhor, tem regionalidades. O Brasil é um país com múltiplas contextos. Vamos pensar norte, nordeste, vidro. Por quê? Você vai colocar um mono ou um poly com backsheet no meio de uma área com muita umidade, está errado. Você tem que, onde tem umidade, você tem que colocar vidro. Não colocar backsheet, por quê? Porque esse backsheet vai tomar a umidade e não vai aguentar. E, inclusive, nas garantias dos módulos, os gerentes de projeto, o pessoal que está desenvolvendo, às vezes não se atém a esses detalhes com relação ao desenho técnico dos módulos, né? Então, por exemplo, flutuante. Quando a gente atende flutuante agora, que vai começar a ter alguns projetos de bateria, flutuante, tudo isso daí está vindo, tem que saber qual que é o produto adequado para se encaixar, seja em inversor, seja em estrutura, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que discutir mais, né? Não sei se eu falei muita coisa, Martim, dei um briefing aí, comecei. Perfeito. Não, tá certo. Eu acho que também a Trina está aproveitando muito da sua experiência de importação, né? Então, uma coisa até na coronavírus, eles podem contar com a Trina sempre entregando
o que foi vendido, né? Então, os outros, até distribuidores grandes falando que é o fim do mundo, mas não era, né? Eu acho que você tem um bom exemplo que continua sem grande impacto, né? Então, a gente começou também nosso bate-papo assim, o mercado está lá e está pronto para retomar a velocidade que ele tinha, né? Nós como fornecedores e você com sua experiência estamos aqui para não dar nenhuma excuse, né, para não instalar fotovoltaico no momento. O problema hoje é o dólar, né? A instabilidade de CV. De ontem para hoje, eu estou aqui com a tela a 5,40 o dólar agora. Há 2 dias estava 5,70. 5,70. 2 dias atrás. Que empresário consegue sobreviver com uma oscilação maluca dessas? É muito difícil de planejar numa situação dessas. Então, na verdade, acho que assim, o cabelo branco faz a gente aprender. Os que tem cabelo, viu, Martin? Desculpa, a brincadeira. Tem um pouquinho. Aqui tem um pouco. Essa pouco tá branquinho também. Então tá bom. Eu ainda tenho, mas tá caindo já. Eu acho que a experiência de saber que tem que ter frieza nesse momento, e não adianta ter pressa, cara. Não adianta ter pressa. E, novamente, planejamento. A gente busca, eu fico muito chateado, até quando a gente busca fazer o melhor negócio para o cliente, porque do lado de cá a gente está ajudando o cliente a comprar. Eu não preciso de vender, porque a venda ela vem natural. Eu tenho mercado demandando, eu tenho gente pedindo. Quando tem concorrência, tudo bem, cara. Não fica, eu não entro em briga de preço, porque eu não acho justo negociar qualidade. Logicamente, a gente faz ponderações de preço, tem que buscar entrar no custo adequado para o cliente. Assim, eu fico muito chateado quando eu faço uma negociação com alguém e essa negociação, no final, a gente percebe ou a gente descobre que não foi a melhor, mas era a melhor naquele momento. Então, naquele momento que a gente fechou, era a melhor. Depois, mudou as condições, mudou os preços, mudou o contexto, não foi mais a melhor. A gente fica chateado e busca sempre estar apoiando se a gente pode reverter alguma coisa de prazo, se a gente pode reverter alguma coisa de logística, ou dar um upgrade de produto, alguma coisa. Sempre eu busco, quando eu vejo que alguém foi prejudicado, a gente tenta fazer. Tem horas que não dá, tem horas que é travado, que eu não consigo nem com a minha autonomia como head fazer a movimentação, mas que a gente busca sempre fazer com que o cara que está lá na ponta sinta o mínimo de impacto possível. E aí o que acontece? Chega na situação do dólar, não dá para fazer nada. Nós deixamos dar uma flexibilidade, às vezes, em timing de pagamento, para escolher a melhor data. Por isso que a gente já trabalha com carta de crédito ou com Sinosur. As pessoas no Brasil, aí Sinosur é uma coisa que eu falei, as pessoas no Brasil não tinham cultura de balanço, de informação financeira muito bem estruturada. Então, as vendas, muitas vezes, elas dependem. E outra, o mercado solar é muito novo, então os balanços são muito novos. E como é muito nova a informação financeira, muitas vezes as empresas não conseguem impulsionar daquele ramp-up com crédito, só os grandes. Então, fica limitado aos que são mais organizados, que possuem mais processos, que possuem mais controles, crescerem mais. Por quê? Aqueles que não possuem essa gama de controles, processos, auditorias e coisas, eles não têm tanto acesso a crédito e a liberdade de poder comprar com prazo e tudo, e aí limita o mercado para esses caras que são eventualmente menores. Mas mesmo assim, eu vejo um volume de crescimento do distribuidor. Eu tenho um distribuidor no Sul, vou fazer um merchan, mas para falar um pouquinho de mercado. Eu tenho um distribuidor no Sul, eu tenho um distribuidor no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste eu tenho 3 ou 4 distribuidores por causa da gama do potencial de compra, e tenho 2 a nível nacional, que é a VEG e o Aldo. Né? Eu tenho lá no Sul Maser, Amara, lá no Nordeste, tenho aqui em São Paulo a Gol Solar, Elsys, Demap. Quer dizer, a gente dá uma pulverizada, diminui o risco. Quando você dá essa pulverizada, aí entra a estratégia de venda. Você pulveriza. Eu dei, dentro das regiões, eu dei um tipo de
de parceria regional, que eu não botei um cara do lado, um para matar o outro. Isso chama-se respeito. Distribuição é respeito. Você tem que respeitar os canais, certo? Eu tenho dois muito grandes que atendem perfis de cliente diferentes. A Aldo trabalha fortemente o mercado de telhado, né? Também com um perfil de cliente de solo, mas mais focado em telhado, e a VEG trabalha mais projeto, mas também trabalha telhado. São dois caras que não são competidores diretos, eu considero. Pode ter aí um 20% do market share deles que pode confrontar. Então, é respeitar os caras. E outra, eu não vendo direto para cliente dos meus distribuidores. Um distribuidor meu sempre vai ter preferência com condições do que um cliente final. Por quê? Porque o distribuidor ele compra regularmente volume. Isso é uma maneira da gente respeitar os canais de venda. Vender, a gente vai vender para todos. A gente não vai ter esse tipo de bloqueio de não vender para alguém. Só que a gente busca respeitar eles. Respeitar cada um no seu papel. E eu acho que isso daí é uma das coisas que o mercado está aprendendo. Eu vejo concorrentes meus que, por exemplo, o Ginco, JA, Canadian, que estão já flexibilizando e buscando organizar nesse sentido. Cada um é casado mais com um parceiro. A questão dos inversores, se você observar, os inversores é a coisa que nunca o cara vai ter um só. Sempre o distribuidor tem que ter 3 inversores para formatar a estrutura dele. Módulo, ele tem que ter no mínimo 2. Tem que ter 2. Ele vai ter um cara principal, que vai estar lá com uns 80% do volume dele, e um secundário com 20%. Né? 30, 20, 30, um secundário, um principal com 70%. Mas por quê? Porque você sempre tem que ter estratégias de parcerias. Isso daí eu também respeito. Eu já cheguei até a ajudar concorrentes. Por quê? Porque eu tinha que ajudar o meu cliente. O meu cliente precisava de ser atendido. Né? Então, o que a gente faz? A gente sabe quais são os produtos que são bons. Quando um cliente vem te perguntar, olha, esse produto é bom? É bom. Se o produto ele não é bom, eu falo para o cliente com maior tranquilidade, olha, o produto ele é bom, a empresa é pequena, mas está crescendo, aí você tem que fazer as justificativas e explicar. Isso aí chama-se transparência. Acho que o mercado de energia solar ele está crescendo na questão da ética e da transparência. E, recentemente, nós estamos com problemas de empresas passando dificuldades por causa do Covid e outras dificuldades que estão passando. Cara, esse é o momento de profissionalização. As empresas que são cada vez mais profissionais, elas que vão conseguir se desenvolver mais no mercado. Aquelas que estão treinando, qualificando, capacitando, botando o time para melhorar. Não sei se era mais ou menos essa linha que você estava buscando, Martim, mas de verdade, assim, eu sou uma pessoa do mercado, então a gente é apaixonado pelo solar. Eu sou apaixonado pelo solar. Eu vejo a Absolar trabalhando com o Ronaldo Kulozuki, absurdamente dedicado. Aquele cara trabalha 24 horas por dia. Eu tenho que apoiar esses caras. Vejo a BGD fazendo um trabalho excelente também. Sabe? As associações, em geral, elas estão trabalhando para o mercado. Então, a gente tem que apoiar esses caras que estão trabalhando pelo mercado e fazer de tudo para eles conseguirem se movimentar, impulsionar a divulgação do setor, as brigas. Pega uma Bárbara Rubin, que é uma maravilha escutar ela falar, porque ela derruba todo mundo nos argumentos, porque ela tem na ponta da língua as legislações, é uma pessoa amiga, próxima, o Sawaia, sabe? O pessoal do canal, tem até a TV Solar, junto com o grupo FRG, vou te falar aqui, eu que apresentei a ideia para os dois se juntarem. Eu peguei os dois, coloquei na mesa, falei, vocês dois precisam se juntar. Vocês não entenderam ainda que vocês têm um trabalho complementar. Isso faz 4 anos atrás. Os caras olharam um para a cara do outro, falaram, não entendi, não entendi. Falei, olha aí que beleza, cara, estão fazendo um bom trabalho. Né? Isso que dá gosto. Na verdade, a gente tem que empreender dentro do negócio dos outros, ajudando com a nossa experiência, com o nosso olhar positivo do mercado. Né? Falo pra caramba, né, Martim? Dá o tempo aí para você falar. Não, eu acho que você tem totalmente razão, mas você tocou um ponto que eu tô ouvindo. Temos hoje essa situação com um distribuidor que deixou
uma grande dívida com um grande player de painéis internacionais. Isso, da sua experiência, tem um efeito na Sinus Show para o Brasil? Imagino que sim. Imagino que sim. Mas eu acho que, na verdade, o volume dos players vão se... Eu acho que ele ainda vai andar, eu torço por ele, independente de não ter negócios com eles, eu torço por eles porque eu acho que eles são muito grandes e importantes para o mercado. Né? Primeiro, quem acreditou no mercado foram eles e a gente fala aqui claramente a Sysys. Eu acho que a Sysys foi um pioneiro e a gente dá todo o respeito do pioneirismo da Sysys. Né? E eu acho que eles estão passando uma fase difícil e eles vão conseguir se reestruturar, vão ter pessoas com capacidade lá que imagino que vão apoiar eles. Agora, eu acho que vai dar uma caída e isso daí vai se pulverizar no mercado. Tá? O volume dele, que ele tinha um volume expressivo, né? Era a Sysys, Aldo e VEG com volume gigante, todos com volume de 1 GB para cima, os três. Eu acho que não vai para os dois especificamente o volume deles, eu acho que vai dar uma pulverizada e eles vão continuar também com o share deles ainda, por causa das dificuldades que eles vão passar, mas eu acho que isso afeta, e afeta não só no Sinosure. Eu acho que o negócio no Brasil chama-se financiamento. E eu percebo que existia um modelo de corresponsabilidade em algumas linhas de financiamento por parte do distribuidor. Isso barateava o financiamento. Eu acho que pode ser que as linhas de financiamento acabem... Eu acho que o grande segredo do solar é financiamento. E os bancos estão enxergando. E os bancos estão enxergando que o volume de inadimplência em solar é baixíssimo. Abaixo de 1%. Abaixo de 1%. Quando não beira os 0%. Né? Então, eu acho que o segredo no mercado, tem algumas empresas novas entrando, marketplaces, nós temos aí o Portal Solar fazendo um trabalho maravilhoso de sempre, com o Rodolfo, acho que na verdade é um pioneiro no negócio, um dos caras que acreditou lá atrás, impulsionou esse mercado, assim como a Greener nos estudos de mercado, impulsionando o conhecimento. Márcio tá aqui, viu? Márcio, se você quiser ligar sua câmera, dá um oi aqui pra gente. Liga a câmera, Tô só Márcio. ouvindo aqui e aprendendo com os mestres aí, tá? Eu sou fã de você, você sabe disso. Assim, eu acho que conhecimento é poder. Né? Então você pega lá, canal solar, aqui eu não tenho papas na língua, tal. Eu falo para todo mundo, ó, o Márcio Takata aqui, ó, Márcio Takata. Márcio Takata, vamos mudar aqui, em vez de eu fazer o papel do Martin Hans Droop aqui, Márcio Takata, perspectivas de mercado de solar e o que você acha aí do mercado? Vamos botar o Márcio na conversa. Eu estava só aprendendo com vocês aqui, pessoal, com os mestres aí, né? O Martin, né? Desde lá de trás, né, Martin? Né? Ajudando aí a desenvolver esse setor. Daniel Pansarella, que é um mestre aí em vários sentidos, né? E Vivian e Amanda, que estão fazendo um trabalho excelente aí de compartilhamento de informações. Estou achando fantástico aí esse trabalho aí de vocês, viu? Parabéns, antes de tudo. Obrigada. Obrigada. Corroboro integralmente com o que vocês estão falando aí. A gente naturalmente está passando, e o mundo inteiro passando por um momento de grande incerteza, mas o que eu vejo é que a geração distribuída, sobretudo a fonte solar fotovoltaica, ele tem bons fundamentos, né? Apesar aí das incertezas que você colocou muito bem, a questão cambial, que tem afetado o curto prazo, não só a demanda, mas também a questão do custo dos equipamentos, os fundamentos de solar como investimento, esse é o driver fundamental para que a fonte continue crescendo, ele se mantém, né? Então, a gente olha, sem dúvida, o curto prazo agora, mas a gente olha muito médio e longo prazo, e nesse sentido, a gente tem que continuar trabalhando firme aí, né? Buscando aí, ajudando os players do setor, como você estava falando, Daniel,
de ajudar o mercado, que é um mercado novo, né? Um mercado que começou efetivamente, na minha opinião, de 3, 4 anos para cá, de uma forma mais acelerada. Então, é um mercado novíssimo, de grande parte dos players são novos, boa parte dos distribuidores, que você estava falando que é um elo da cadeia tão importante no setor, também bastante novo aqui no Brasil. Então, a gente ainda está ganhando massa crítica para esse setor, né? Então, ajudar aí os players aí com informações, fazendo aí com que o relacionamento seja um relacionamento bastante consultivo, ajudando os players a terem mais eficiência, é sem dúvida um ponto fundamental para a gente ter um mercado sustentável. E, de novo, só está começando aqui no Brasil, eu sempre coloco isso, né? O pessoal fala, pô, o mercado já começou lá de 2012, peraí, isso é muito novo, a gente só está começando nesse mercado. Então, o trabalho que vocês têm feito aí, você e outros players estão importantes no sentido de ajudar a trazer mais eficiência para esse setor, para os elos da cadeia, na fabricação, na importação, por exemplo, né, no processos logísticos, que você é um mestre aí, e eu aprendo sempre aí contigo, Daniel. Então, mas também na parte de marketing, na parte de estruturação das empresas. Então, existe aí um trabalho bastante importante ainda a ser feito na evolução desse mercado, tá? Bem, a gente vai ter aí, naturalmente, o mercado já está sentindo essa forte queda da demanda do mercado, mas, por outro lado, olhando os projetos que estão sendo desenvolvidos, os fundamentos que a gente está enxergando lá para frente, a gente acredita aí numa retomada bastante importante do mercado, né? Então, inclusive, alguns segmentos nem pararam, né? Continuaram. Né? Então, acho que esse é o momento, né, da gente ajudar, compartilhar a informação, né? Ajudar os players a se reposicionarem para que a gente tenha aí uma retomada e um mercado sustentável, né, daqui para frente. Então, novamente, excelente a iniciativa de vocês aí de troca de ideias, né? Acho que esse tipo de fórum é fantástico e precisa acontecer. Eu vejo que tem acontecido outras iniciativas, até a nossa também, a gente tem o nosso talk também, inclusive vocês estão convidados a participarem mais para frente, tá? Mas nada mais é do que um bate-papo, uma troca de ideias como essa aqui, que é super, super valiosa. Com certeza. Obrigado, Márcio. Não, eu acho, estou vendo, a gente está agora entrando talvez uma nova época global, todo mundo está esperando uma mudança do jeito, talvez o hábito do ser humano. Márcio e Daniel, a gente vai ter uma mudança da nossa indústria por causa do Covid, do learning, da mudança do mundo. O que você acha? Né? A gente vai ter uma outra forma de vendas, vai ter uma outra forma, vai ser mudar a demanda vai talvez aumentar ou diminuir. O que você acha pode trazer, então, para a nossa indústria essa época global que nunca tinha igual até agora? Daniel, quer começar respondendo? Vou falar que, na verdade, ninguém mais vai fazer do jeito que fazia antes. Simples assim. Mudou a maneira de atuar. Acho que as empresas elas aprenderam, estão fazendo um bom trabalho de começar a iniciativas como a tua agora, Martin, do Photovoltaics, do Greener Talk. A gente está se comunicando mais. Eu acho que o acesso à informação, os cursos, os treinamentos, a qualificação, são coisas que não estavam tão em pauta, ninguém dava importância que eu acho que devia dar, e eu estou vendo que nesse momento do Covid todo mundo parou para estudar de novo. Não só estudar de novo, como e trabalhar mais. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu ficava no meu escritório. É impressionante. Eu tenho, sei lá, 5 reuniões de conferência por dia, no mínimo, fora o meu telefone que nunca a bateria aguenta. A bateria do meu telefone, desde que começou o Covid, eu não tenho mais condições de falar, porque não aguento o tanto de chamadas. E aí as pessoas elas estão mais dispostas e mais disponíveis para conversar.
O Covid mudou isso. Também as pessoas elas não ligavam tanto. Hoje está todo mundo querendo conversar com todo mundo, porque às vezes está naquele negócio de ficar olhando para a parede. Não, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar, vamos produzir. E esse conceito de produção, o brasileiro, ele tem um senso de humor diferente, ele tem um senso crítico diferente, ele tem uma iniciativa diferente. Eu não vejo em todos os mercados as mesmas iniciativas. Eu vejo mercados no mundo globais. O Brasil foi, para nós aqui dentro da Trina, um dos principais mercados do mundo no primeiro trimestre. Tudo bem, teve problema do Covid lá na China e tudo, mas nós já estávamos num crescente. O Brasil está tomando uma frente de mudança de perspectiva, inclusive para o pessoal do mercado de fotovoltaico lá fora, porque ninguém pensava que a gente ia trabalhar do jeito que a gente está trabalhando. E nós mesmos na crise, a gente está conseguindo fazer as entregas, e que nem a gente estava conversando mais cedo, antes de começar o papo, o Martim, nós não paramos. O Brasil efetivamente não parou. A gente está com 30%, nos outros mercados os caras zeraram. Foi lockdown. Nós não zeramos. Agora, qual é a consequência que nós vamos ter disso daí? A gente vai ver agora do como é que está a situação. Mas, de verdade, eu não senti... Pessoal de projeto, assim, a gente fala muito de GD, né? GD acho que é o mercado que é mais aparente, né? Mas o pessoal de projeto está trabalhando em cima dos projetos para 2021 e 2022 intensamente. Todos os projetos de geração centralizada não pararam. Estão todos ativos. Então, quer dizer, ninguém está olhando só para o umbigo do hoje. Todo mundo está olhando para o futuro, está olhando para o desenvolvimento. Ninguém vai parar a vida porque a gente está com um problema agora. A gente está olhando para frente. É uma mensagem positiva que eu acho que a gente tem que pensar e refletir. Que, olha, esse negócio de ficar olhando só para o umbigo não dá certo. Complementando aí um pouquinho o Daniel, eu vejo aí uma mudança bastante grande, né, no comportamento das pessoas, né? Isso, claro, todo esse impacto traz uma reflexão bastante grande e naturalmente o mundo vai ser diferente, né, nesse pós-Covid. E o mercado naturalmente também vai mudar com isso, né? Então a gente vai ter um mercado talvez ainda mais exigente, mas com consumidores que muito provavelmente vão ter uma visão, na minha opinião, ainda mais favorável à sustentabilidade, a fontes renováveis. Então, eu vejo aí um cenário positivo nesse sentido, né? E aí tem outras mudanças também, do ponto de vista também de como fazer negócios também, né? Então, essa forma diferente de se relacionar vai ser um ponto importante. A digitalização de tudo que a gente vai fazer, né? A gente teve uma aceleração brutal do processo de digitalização das empresas como um todo, não só das empresas, da sociedade, né? E naturalmente aí os empreendedores precisam estar atentos a essa mudança bastante grande, até essa iniciativa, né, que nós estamos participando, né? Esse papo que em outros momentos, né, aconteceria de forma física, presencial, a gente está viabilizando esse tipo de interação. Então, as oportunidades e os negócios também vão ter cada vez mais um viés digital, um viés home office, né? À distância, mais ágil. Então, a gente também precisa ficar bastante atento também, né, em como a gente estruturar essas operações aí daqui para frente, né? Então, acho que é um ponto bastante importante de mudança que eu imaginava que fosse acontecer nos próximos 5 anos, 10 anos, está acontecendo aí em 1 mês, 2 meses, né? Então, é uma oportunidade, né? Bastante importante. Verdade. Também acho que o que a gente vai ver agora, a Intersolar Europa cancelado, SPI cancelado, talvez nossa feira aqui vai ser também cancelada, ninguém sabe como vai ser o cenário em novembro. Estão as primeiras plataformas surgindo lá, Europa, SolarEdge, K2 envolvido, com Fronis, não sei o que, tudo juntando para fazer feiras, conferências virtuais. Estou envolvido em uma deles, às vezes
bem interessante, porque você não para mais, né? Você tem todos os países conectados em um só. Então, a gente vai ver uma mudança gigantesca. Depois a gente vai ver uma feira presencial, uma feira ou conferência virtual, que é melhor, talvez, né? Então, vai dar muitas mudanças. Amanda, temos questões? Surgiu aqui, na verdade, uma pessoa falando que concorda muito com o que o Daniel falou em relação à análise real de eficiência, como aterramento e como também o conhecimento dos materiais a serem utilizados são importantes. Tem uma questão do Leonardo Peixoto que pergunta como a China enxerga o mercado brasileiro após o acontecimento com o Covid e, consequentemente, a turbulência política. Acho que o Daniel pode falar mais para a gente, né, até por conta da Trina. Posso falar da China. Eu não posso falar da China com relação à China. Eu vou te falar que, assim, olha, existe uma parceria tão grande, A China é um grande parceiro de tecnologia brasileiro, isso de toda a vida. Porque as matérias-primas, as máquinas, equipamentos que vão se implementar nas indústrias, que são fabricados na China, parceria comercial Brasil-China, acho que é uma das maiores parcerias do Brasil, né? Acho que ganha até da parceria Brasil-Estados Unidos, porque a gente vende soja, milho, aço e outros derivados da parte da indústria básica e traz um monte de tecnologia. É complicado porque, na verdade, isso daí é o sonho para qualquer outro mercado mundial, mas assim, eu não vejo Brasil e China distantes, eu vejo Brasil e China muito próximos. Eu vejo os bancos chineses começando a vir e também fazendo negócios com bancos brasileiros, criando estruturas bancárias no Brasil. E, mais uma vez, eu falo que financiamento é tudo para o nosso setor. Eu acho que na hora que tiver estruturas de financiamento mais bem montadas, a gente vai ter maior impulsionamento do setor solar. Eu acho que falta banco interessado nisso. Eu acho que os grandes bancos brasileiros ainda estão por acordar. Só tem o Santander e o Safra que eu estou vendo entrando de verdade, o ABV, logicamente, que é gigante no setor solar. E eu não vejo mais ninguém se mexendo aí, Itaú, Bradesco, esses caras estão bastante quietinhos, eu acho que para o mercado de solar, para o tamanho do mercado, eu acho que eles vão comer poeira desses caras que estão entrando primeiro. Porque eu acho que, por exemplo, caras que nem o Santander e a ABV, que encaram fortemente nesse mercado, vão impulsionar o mercado. E eu falo, por que tem a ver com o chinês? Daqui a pouco você vai ver, eu vejo sistema financeiro, até agora a gente está com o espanhol, com o americano, com não sei quem, no mercado brasileiro. Nós vamos começar a ver banco alemão, banco chinês aqui no Brasil financiando solar, cara. Eu não acho isso daí, que vai deixar de ter um aporte desses setores aí. E com relação ao desenvolvimento, você vê aí, tem fabricantes brasileiros. Eu só fico chateado numa coisa, o excesso de protecionismo, a indústria nacional que não existe, né? O excesso de protecionismo, uma indústria que não existe, isso daí é muito complicado. Uma indústria que, por enquanto, a gente está desenvolvendo 20%, um produto sofisticado 2 anos na frente de um produto local, 2 anos de tecnologia que quem for comprar com financiamento de Finame não vai ter acesso, né? Basicamente, mas tudo bem, a gente tem que respeitar. A Trina ia botar uma fábrica no Brasil, assinou um memorando de entendimento de colocar a fábrica. 15 dias depois do memorando de entendimento estar assinado com o governo brasileiro, o leilão foi cancelado, que viabilizava a construção da fábrica. E eram 250 milhões de dólares de investimento no Brasil. Então, é muito complicado você falar para um investidor estrangeiro, não, vem, põe dinheiro aqui, a gente faz a nossa parte, aí chega, a gente vai, e na hora que cagar, a gente pula fora. Isso é muito decepcionante como brasileiro. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? E eu acho que isso daí serve de lição para muitos outros governantes e pessoas ligadas ao governo que, por exemplo, a gente tem hoje no setor de mercado de empresas chinesas entrando no Brasil um volume muito grande.
nós estamos contratando, no caso da Trina, a gente está contratando mais 2 pessoas agora, vagas estão no LinkedIn, mas já praticamente estão fechadas, quer dizer, mas tem contratações de brasileiros, mesmo no meio de uma crise a gente está contratando, você vê outros fabricantes também contratando, você vê o mercado de solar de integradores todos contratando, eu recebo 10 ligações por semana, facilmente, de pedidos de indicação de pessoas para vagas, ou gente pedindo indicação, ou gente me pedindo trabalho. Então, assim, eu te falar, a China vem para o Brasil trazendo investimentos e gerando emprego. Tá? Esse é o tipo de parceria. Não é só vir para cá só para vender. Porque nós não temos nem a tecnologia do silício no Brasil, nem a tecnologia básica para poder construir isso daí. Então, construir célula, wafer, isso tudo, não foi desenvolvida a indústria de base. Então, no final, quem vem para cá vem para virar uma montadora, que é uma fábrica montadora, certo? E uma fábrica montadora não dá custo de eficiência para ter um produto competitivo. Esse é que é a coisa que tem que ser levada em conta. Vai subsidiar a indústria nacional pela ineficiência de ter uma indústria forte. Eu queria que tivesse uma indústria forte. Só que para você ter uma indústria forte, você tem que ter escala, volume. Eu faço parte da Fiesp, da área de importação. Lá nós brigamos pela indústria nacional absurdamente. Desde que essa indústria nacional tenha a capacidade de reagir. Né? Ela precisa de ter investimento, ela precisa ter indústria de base, precisa de ter treinamento, qualificação de funcionários aqui, incentivos. E a indústria, muitas vezes, ela é esquecida aqui no Brasil. Né? As federações brigam com o governo para defender, e aí pega numa canetada, tira uma empresa que está vindo para o Brasil botar um investimento, sei lá, de quase R$1 bi. É muito difícil, é muito decepcionante. Você vê, não é uma, tem várias histórias. Né? Inversores, montagem de inversores para dar conteúdo nacional. É uma coisa que nós temos eletrônica de potência no Brasil. Nós temos aí inúmeras universidades com capacidade de ter mão de obra para atuar nesse segmento. E não tem. É impressionante. Então, assim, a gente tem que ser otimista, continuar crescendo, apoiando, brigando, e uma hora chega. Desculpa, Marcelo, fala aí a tua parte. Agora, fala da China, por favor. O que a gente vê é um interesse bastante grande, né, dos investidores e dos players internacionais pelo mercado brasileiro. Apesar de todas essas incertezas que a gente tem agora, eu também continuo recebendo a ligação e contato de muita gente, né, de investidores nacionais e internacionais com o interesse de estar atuando aqui no Brasil, né? Sejam eles fabricantes, sejam eles investidores na parte de geração centralizadas e players de GD também, né? E uma parte importante deles internacionais. Então, é um movimento, e eles naturalmente conhecem muito bem os mercados internacionais e enxergam naturalmente toda essa oportunidade aqui no Brasil. Novamente, né, a gente tem aí um mercado ainda todo a ser desenvolvido, né? Então, naturalmente, quem tem a visão de médio e longo prazo vai entender que a gente tem aí muita coisa boa aí a ser desenvolvida aqui no Brasil, tá? Então, uma mensagem também aí que a gente muitas vezes foca no lado negativo das coisas, né? Mas tem muita coisa positiva, muita oportunidade aí a ser trabalhada, desenvolvida. Então, quem conhece o mercado mundial, olha aqui para o nosso mercado com bastante atenção e bastante interesse aqui em desenvolver o nosso mercado. Tá? Então, para nós, né, bem, sou um player de informação e pesquisa, acompanho muito o mercado de renováveis, sobretudo o mercado de energia solar. Então, é um mercado que, sem dúvida, a gente precisa estar olhando aí com bastante carinho, porque vai ser fundamental, né, para o próprio desenvolvimento do setor elétrico aqui no Brasil, setor energético aqui no Brasil. Então, vamos pisar fundo, né? Apesar de tudo, vamos pisar fundo. Acho que isso é uma coisa bastante importante aí nesse momento. Muita gente liga aqui também para mim e fala:
pô, qual que é a sua visão? Estou sendo impactado aqui na minha operação e tudo mais. Sim, todo mundo está sendo, né? Então, mas acredito no médio prazo, né? Que esse aí tem que ser a visão, como vocês estão bem colocando aí. Obrigado, Márcio. Tá, meu café está vazio. Eu acho que a Vivian pode agora entrar a última turma de questões para fechar, tá? Vamos sim. Hoje o pessoal ficou meio acuado aí nas perguntas. Acho que pararam para realmente sentar e aprender, que nem a gente, né? Bom, Daniel, a gente faz sempre as mesmas perguntas para os nossos convidados. Então, vamos lá, vou fazer com você. O Márcio vai ter a chance de responder de novo se ele quiser. Se ele não quiser, ele não precisa também. Quer dizer, não sei se o Márcio já tinha, né? Acho que o Márcio não tinha ainda as questões, então ele vai responder hoje. Verdade. Então, a primeira pergunta é: quantos giga você acha que vai ter no mercado brasileiro esse ano, de potência instalada? E susto que eu tomei na pergunta. Esse ano vai ser complicado. Oh, meu Deus do céu. Esse ano é a pergunta do milhão. Vou te falar, viu? Tudo depende do ponto de vista. Tem uma coisa que eu falo que tem um estudo da Greener e tem um estudo da ANEEL, né? Baseado no estudo da Greener é o que entra de importação, a ANEEL é o que conecta. Nós temos 1 ano de defasagem entre um número e outro. Isso que vocês têm que ter sempre em conta. Entre o que entra no Brasil e o que conecta é 1 ano de diferença, mais ou menos. O que vai entrar nesse ano, eu calculo que entra agora com esse novo cenário por volta de 3 gigas. Tá? Deve estar por volta de 3 gigas no Brasil de importação, no total. Tá? Vai ser. Eu tinha uma expectativa de 4,5. Eu tinha uma expectativa pessoal de 4,5. Eu estou reduzindo, porque eu estou tirando o Q2 inteirinho, praticamente, da minha expectativa. Eu fechei, ainda assim, eu embarquei bastante coisa no Q2, eu tenho um volume bastante expressivo, até acima do que era a minha meta, mas que eu estava. Aqui a meta é feita para estourar, que nem a Dilma falava, né? Para que meta? Mas eu acho que todo o mercado, você coloca aí empresas que estão crescendo muito forte, além da Trina, a Ginco está crescendo bastante forte, e algumas outras estão mais estáveis, outras que estão crescendo. Eu acho que o setor de geração centralizada, esse daí não vai parar. Quem parou foi GD. GD parou. GD hoje está com 20% da capacidade, aproximadamente. Então, se você colocar aí 3 gigas, 3 gigas e meio no máximo, é o que a gente vai ter. E você, Márcio? Eu também acredito que seja por aí, viu? No primeiro trimestre entrou no Brasil algo em torno de 1,6 gigas, né? Uma parte importante desse volume para atender geração centralizada. Então, o primeiro trimestre ele não foi muito afetado aí em entrada de equipamentos, tá? Agora, naturalmente, a gente vai ver aí uma forte desaceleração na entrada de equipamentos agora a partir do mês de maio, né? Então, mesmo porque a crise, né, e a redução da demanda a gente começou a sentir o forte impacto disso aí ao longo do mês de abril, principalmente no mês de abril. Então, os embarques que já tinham sido feitos, despachados lá no porto de origem, naturalmente vão chegar aqui no Brasil, por isso a gente não teve aí uma interferência tão grande aí no primeiro trimestre em chegadas de equipamentos, módulos fotovoltaicos, que foi da ordem de 1,6 gigas, e de inversores, que foi na ordem de 1,3 gigas que chegaram no mercado brasileiro. Então, como o Daniel colocou, eu vejo aí naturalmente uma desaceleração agora, né? E um volume aí na ordem de 3 gigas para o ano, eu acho um volume bastante realista aí, o que a gente vai ter. E a gente também ouve também o fabricante já indicando aí uma certa retomada aí nos pedidos, claro, não no volume, mas começou a se retomar alguns pedidos também. Então tem esse lado positivo aí de retomada. Legal. A segunda pergunta
talvez sem se alongar muito, a gente sabe que é um assunto que é um tema inteiro vai ver um dia inteiro, mas se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa para o mercado solar, o que vocês escreveriam? Já A deixo estrutura mais falar metálica primeiro. é híbrido, inversão híbrido. Não, mas, Márcio, de verdade, acho que a legislação, acho que de baterias, né? Solução para baterias, eu acho que é o futuro. Solução de baterias, eu acho que, para vocês terem uma ideia, bateria, a parte da Trina, eu tenho ainda sou sócio de uma importadora, e a gente fez uns 2 megas de importação de bateria recentemente. Eu fiquei surpreso, não tem nem legislação para bateria de importação, é a coisa é mais fácil importar bateria do que módulo solar. Eu falei, meu Deus, bateria tem muito mais impacto no meio ambiente, em tudo isso, até eu acho que assim, não é que eu quero controlar, não é controlar, nem diminuir a facilidade, mas e sim é regulamentar, né? Como é que funciona? Porque é a mesma coisa que você importar uma bateria de carro, hoje é você importar uma bateria para energia solar. E os inversores também, a questão da legislação, né? O NCM dos inversores é tudo uma coisa só, né? E você coloca, vira uma bagunça isso daí, sabe? É uma bagunça, porque eu acho que tinha que ter algum tipo de diferenciação nisso, ou ter outros, ou alguma coisa que tivesse. Porque tem 2 NCMs, que é o 4030 e 4090, né? Eu não sei se encaixa em nenhum dos dois. Isso é uma discussão Não. que tem. E assim, então, eu acho que. E ainda tem algumas outras coisas que passam de absurdo nas normas, dentro dessa mesma questão de legislação. Passou uma normativa agora. Puxa vida, não. Passou uma normativa que eu vi que foi uma coisa absurda com relação ao inversor. E tem umas coisas que vão se mudando e não vão pensando. Por exemplo, o tema de reciclagem, agora tem uma legislação que vai melhorar para a questão de reciclagem. Então, assim, tem que melhorar essas coisas. Reciclagem, com relação a padrões de segurança. Isso daí eu acho que o pessoal de ABNT, esse pessoal de normas e patentes, um cara que é fera nisso daí é o Ildo Bet, né, da PHB, é um cara fera na parte de normas, é uma referência para nós todos, né, que briga muito com relação a isso. Outro dia ele estava me falando, pô, passou um negócio lá que ninguém tinha visto com relação à exigência do conector. Era isso. Vocês acreditam que saiu uma norma que obriga que o conector da instalação tem que ser o mesmo fabricante do conector do módulo? Tem uma norma que passou na ABNT que o conector que é fornecido pelo fabricante do módulo, o comprador que vai instalar o equipamento, não é um padrão equivalente. Pela norma está escrito que tem que ser do mesmo fabricante e não uma similaridade. Estou errado, Márcio? Fala alguma coisa se eu estou errado no negócio desse. Não, e esse é um problema importante, né? A gente sabe que os conectores aí são, e não só os conectores, os componentes são de fornecedores externos e o montador aí do módulo, por exemplo, faz a integração. E isso representa uma perda, uma limitação muito importante, né? Então é algo Eu estou dando um laudo. Eu estou dando um laudo para isso, tá? Eu dou um laudo de similaridade para conectores e dando o padrão internacional para que possa ser utilizado conectores como MC4, Wade Miller e outras marcas em equivalência ao meu conector. Eu tenho que dar um laudo para o cara poder apresentar na concessionária junto, atestando que se estiver atendendo aquela norma internacional, o conector é válido. Não falar que é o mesmo fabricante, isso eu acho até restritivo ao mercado. Isso daí tinha que ser considerado até como uma medida restritiva ao acesso à compra de um produto. Obrigar o cliente a comprar de uma marca, isso é uma coisa meio complicada, eu acho. Desculpa. Com certeza. Não, Márcio, só de forma rápida, você concorda também que a legislação que faltaria seria essa de baterias?
Sim, sim, a gente tem aí uma oportunidade gigantesca e que, de certa forma, ela é travada por falta aí de uma legislação para instalações híbridas, né, instalações com armazenamento. A gente teve uma evolução muito grande de 3, 4 anos para cá, tanto na parte de equipamentos de conversão, na parte de inversores híbridos, né, existem aí algumas opções já muito eficientes do ponto de vista financeiro, e sem falar da evolução bastante importante aí do custo da bateria, da tecnologia, né? Então, outros mercados mais avançados estão evoluindo tanto nesse mercado, que é um mercado gigantesco no mercado fora, né? E aqui no Brasil a gente precisa evoluir nessa questão aí de regulamentação para que as instalações com híbrido, com armazenamento, sejam de fato aí oficializadas, regularizadas de uma forma mais com base numa norma, né? Então isso é um ponto fundamental que a gente precisa evoluir. Espero que esse ano, no ano que vem, o mais rápido possível a gente tenha uma evolução disso aí. E sem falar na questão das próprias normas, né, e resoluções de geração distribuída que também precisam avançar e ter uma definição aí, né? Então tudo ficou um pouco parado em função aí dessa pandemia, mas precisam evoluir também para a gente ter aí de fato aí uma legislação clara. Com certeza. E para finalizar, vocês podem resumir para nós aí a sua percepção do mercado brasileiro em uma palavra. Resiliência. Oportunidade. Oportunidade, acho que é uma das top 3 aí que já falaram, né? Puxa vida. Mas é legal, a gente vai criar depois um top 3 aí. E por último, para finalizar, já agradecendo vocês, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Hoje foi um mamãozinho e um cafezinho duplo. Para ficar preparado para atender vocês. Eu fui de tapioca, gente. Brasileiro. Não, muito né? Eu espero comer uma tapioca, dividir uma tapioca com você e com o Martin brevemente, pessoalmente, viu, Márcio? Sim. Vamos lá. Tapioca é muito bom com cerveja. O Martin tá prometendo churrasco na casa dele. É verdade. Sim, combinado. Aceito o convite. Opa! Bom, gente, mais uma vez, obrigada por vocês terem participado. O Márcio se juntou a nós hoje também, então obrigada, Márcio, especialmente também. Pansarella, acho que foi um prazer para todos nós. A gente só sentou e ouviu e anotou, né, tudo que vocês têm para falar. Vocês três aí, Martin, Pansarella e Márcio, acho que a gente podia ter uma conferência só com vocês de 24 horas, né? Muito aprendido. Então, obrigada mais uma vez. Prazer, tudo, obrigado né? a todos vocês. 30, chegamos a 30 participantes aí, olha, agradecemos aí a participantes que estão aí ativos. Só o pessoal faz mais pergunta a próxima vez aí, que não teve nada capcioso, foi tudo muito fácil. No final até que surgiram algumas perguntas, mas aí eu até envio elas para vocês depois, tá bom? Abraço. Maravilha, pessoal. Valeu, obrigada, gente. Bom dia, bom trabalho. Valeu, Martim. Abraço. Valeu, obrigado. Valeu, Marcelo. Meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Amanda. Vai vir.